que acompanham pelo Face. Entendi. Tiro a queima-roupa, outra cicatriz. Senti a dor na pele, por tudo que eu não fiz. O aperto aqui no peito. Pessoal, boa noite. Quero pedir a vocês que estão nos acompanhando, primeiramente, obrigado. E a gente tem esses instantes, gostaria que vocês pudessem compartilhar, né, marcar o nome de outra pessoa para que possa acompanhar esse nosso tema, essa nossa conversa. E desde já poder escutar nosso amigo, nosso padre Renan, em instantes, tá bom, pessoal? Eu só quero amar direito e ser tudo que eu puder, seja o que for, venha o que vier. E se caso for, pode cantar, hein, padre? Eu posso esperar a chuva passar, pra tudo recomeçar. Nenhuma dor a tocar, meus erros aprendi, na vida sempre amar é decidir, e cada nova escolha é o que precisa ser, nem sempre melhor. Às vezes não tem outro jeito, o jeito é seguir, lembrar que o que me fere também me faz sorrir. Escreva em um bilhete, ame tudo que puder, seja o que for, venha o que vier. E se caso for, eu posso esperar a chuva passar. Bom, pessoal, boa noite mais uma vez. É com muita alegria que a gente tem esse momento para partilhar, para conversarmos, para trocar ideias, né? E hoje é uma alegria poder receber essa pessoa especial. Nós que o conhecemos somos um pouco suspeitos para falar, mas de bate-pronto ele aceitou, né? E esse tema tão importante para nós, cristãos, e tão importante nesse momento também. Então, em torno do ecumenismo que promove a vida, é o que a gente quer discutir. Queria fazer uma breve apresentação do nosso padre e amigo, padre Renan, e depois o padre pode complementar, hein? Então, o padre Renan Ferreira Cabral, 2007 a 2010 frequentou os encontros vocacionais, 2011 a 13 fez os 3 anos de filosofia como aspirante e postulante na congregação
família dos discípulos. Em 2014 fez o noviciado no Peru. Dia 7/2 concluiu o noviciado com a profissão temporária dos votos de pobreza, castidade e obediência. Cursou teologia na Faculdade Paulo VI. Dia 8/12 de 2018, votos perpétuos. A sua ordenação diaconal foi no dia 13/4 de 2019. E, para nossa alegria, no dia 25 de fevereiro, né, dia de São Paulo, dia 25/1 de 2020, ordenado sacerdote, e o seu tema: esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo. Uau, que bênção, né? Que legal. Quero agradecer a Ani, que fez todo esse resumo aqui, mas de uma grande caminhada, e que nos alegra, nós que estamos próximos, sabemos o quanto eu que tive a oportunidade de conhecer o Senhor ao longo dessa caminhada, e eles que desde o início. Então é com muita alegria que nós agradecemos o Senhor por nos aceitar aqui, por aceitar esse convite. Nossa, uma biografia que nem eu faria de mim. Obrigado. Muito obrigado a você, Nilson, a Enisete também, né, 2 grandes amigos. Como você disse, me apresentou, né? Eu sou o Padre Renan, tenho quase 4 meses de padre, estou muito contente com o convite, tá? Fiquei bastante provocado, primeiro, com o convite, que eu falei, nossa, tantos outros padres que podia ser chamado, né? Tantos outros padres que até estudam o tema, né? Tão abrangente. Mas depois eu pensei, eu também sou formado em teologia pela Faculdade Paulo VI, então vou compartilhar com vocês aquilo que aprendi e daquilo que rezo também, né? Porque a gente vai fazer aqui uma partilha cristã sobre um tema tão importante. Por isso eu fico lisonjeado com o convite, muito feliz, né? E acho que a gente possa fazer uma reflexão serena, uma reflexão pautada naquilo que a própria carta de Paulo vai dizer, que nós sejamos em Cristo sejamos uma igreja unida, né? Então, fico muito contente pelo convite, tá? É isso. Obrigado. Até começar o tema. Tá certo. Obrigado, Padre, mais uma vez. E pedir mais uma vez aos nossos amigos, né, que puderem compartilhar, marcar uma outra pessoa, para que a gente possa tá escutando, né, e tá apreciando esse tema. Esse projeto, Padre, e a gente fica muito grato do senhor ter aceito. Nós que estamos discutindo há bastante tempo sobre a questão da pandemia, esse fique em casa, esse distanciamento, esse momento que a gente também discute a questão da saúde, da economia, tudo não nos passa despercebido, né? E dentro disso algumas coisas nos chamam a atenção. Nós somos uma sociedade não só mais formadas por muitos cristãos, né? Até com certeza nós poderemos um outro momento nós discutirmos o diálogo interreligioso, que é Sim. fundamental, é importante, mas nós trouxemos esse tema do ecumenismo porque eu acho que é importante nós termos luz nesse momento, e nós, a sociedade que é formada por muitas pessoas que professam sua religião, sua fé dentro de uma religião, é interessante nós entendermos como que nós podemos caminhar. Então, eu gostaria de iniciar, né, pedindo que o senhor nos brindasse um pouco com a reflexão: o que é o ecumenismo? Para quem não conhece, ou até mesmo para quem, o que o senhor pode nos dizer sobre o que é o ecumenismo? Ok. Só para deixar bem claro assim, sabe? Eu, desde o dia que você me convidou, eu vim preparando, né? Eu pensei em pontos e eu preparei acho que 10 pontos aqui para falar. São 2 páginas, olha, acho que não vai dar para ver assim as páginas, mas são 2 páginas, né, de anotações. Eu retomei anotações de faculdade, coisas que li, retomei também um pouquinho do Vaticano II, né? Ele é o grande resultado do ecumenismo, né? Na verdade, ele é uma grande porta para que o ecumenismo possa acontecer. Antes de falar do que é o ecumenismo, eu queria que nós pudéssemos, até chegar lá, né, entender. Primeiro, o que são cristãos, né? Quem são os cristãos?
acho que é muito claro, tá na palavra, que os cristãos são os que seguem Jesus Cristo, né? E aqui nós estamos falando, você falou de um diálogo interreligioso, e esse não pertence ao ecumenismo. O ecumenismo é o diálogo das igrejas cristãs. E essas igrejas cristãs podem ser nós, os católicos, né? Podem não, somos nós, os católicos, os protestantes, né? Aqueles protestantes tradicionais, luteranos, calvinistas, e entre outros, né? Que não vou falar agora, ortodoxos, né, são cristãos, né? Nós não estamos falando de judeu, nós não estamos falando de candomblecistas, não estamos falando de umbandistas, não estamos falando de espíritas. Esses pertencem ao diálogo interreligioso. Nós deixamos para um outro momento, uma outra oportunidade, né? Que o Vaticano II também vai nos ajudar a dialogar com outras religiões. Isso é muito importante da gente saber. Eu acho que fica bem claro que na Sexta-feira Santa, no Tríduo Pascal, em uma das celebrações do Tríduo Pascal, nós rezamos por outras religiões, rezamos por outras igrejas, e aqui não cabe isso hoje, aqui cabe o diálogo ecumênico, o diálogo das igrejas cristãs. Para chegar ao ecumenismo, eu preciso voltar, fazer uma breve relato histórico, por que o ecumenismo é tão importante hoje, tá? Depois, só da gente ter bem claro, o ecumenismo é um movimento bastante novo, né? Bastante recente. Se nós aqui, o Concílio Vaticano II, ele aconteceu de 1962 a 1965, nós estamos em 2020, é um curto espaço, né, para que o ecumenismo possa acontecer. Por isso, que o primeiro ponto que eu queria falar é de que o ecumenismo é um movimento favorável, né? Ele está ao nosso favor. Em qual sentido? Para que as igrejas cristãs estejam unidas. Unidas pela oração, unidas pelas suas doutrinas, unidas pela Trindade, né? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Retomando ali a palavra grega mesmo, não o conceito de ecumenismo dos dicionários, de nada, mas a palavra grega mesmo vai nos dar o significado de um mundo habitado. Então quer dizer que todo mundo é ecumênico, então, né? Isso é importante a gente ter claro. Depois, aqui no Brasil existe o CONIC, né, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil. Então, para chegarmos até aqui, ter bem claro o que é o ecumenismo, eu vou retomar alguns pontos que fazem parte da história da igreja. E para deixar assim, puxar o saco da minha professora, né, da Paulo VI, deixa um abraço, né, depois eu vou mandar o link para ela, né, para que ela possa analisar as minhas respostas, analisar aquilo que eu aprendi com ela. A professora Maria Angélica, ela é leiga, casada com um outro professor meu, o professor Walter Lisboa. Ambos são professores de teologia, ela de história da igreja e ele professor de Bíblia, né? Ele me deu aula de sinóticos e foi muito importante na minha formação. A professora Maria Angélica, eu deixo a minha saudação, um abraço, foi com ela que me interessei por tantos temas de história da igreja, e um deles, né, não que o ecumenismo pertença só à história da igreja, até porque o ecumenismo depois é uma corrente teológica também, né, nós estudamos isso dentro do curso de teologia, né, é uma das disciplinas. E pensando nisso, eu também saúdo um outro professor meu, o nosso bispo emérito da diocese, Dom Paulo Mascarenhas Roxo. Ele foi meu professor de ecumenismo, então fica aqui a saudação para eles, né, que tanto me ensinaram, né, Dom Paulo, meu professor de ecumenismo, e a professora Maria Angélica, a minha professora de História da Igreja. Com ela, nós vimos um grande decorrer da história, principalmente dentro da disciplina História da Igreja Medieval. Ali dentro da história da Igreja Medieval, nós vamos ter no século IX, eu não vou contar os detalhes, mas eu vou contar apenas datas e o que levaram a acontecer as coisas, tá bom? Acho que não a gente fica uma live muito comprida, algo muito denso, né? Isso é importante para uma aula mesmo, para um livro, para uma leitura, é muito, muito importante, muito bonito também da gente poder perceber. Mas em 1054, nós tivemos duas excomunhões, né, chamada de excomunhões mútuas, que aconteceram. Uma da parte da igreja no Ocidente, a nossa parte, e uma da parte da igreja no Oriente. Então, nesse momento, nascem as igrejas católicas e ortodoxas. Então, nós temos aqui, sempre somos cristãos,
mas agora os ortodoxos são a maioria no Oriente Médio, né, na parte oriental da igreja, e a maioria dos católicos, né, a maioria dos outros cristãos chamados católicos estão na parte ocidental. Mais para frente nós vamos ter uma outra data, um outro acontecimento que contribuirá com esse afastamento, né, da igreja, com esse cisma, com essa separação que houve entre nós. A Quarta Cruzada, em 1204, foi aqui, nesse detalhe tão importante, tão doído da nossa história, que nós começamos a perceber mais claro o distanciamento das igrejas, né? A igreja no Oriente e a igreja no Ocidente. Os cruzados, saindo da parte ali do norte da Itália, na cidade chamada Veneza, eles começam a fazer a sua navegação para Constantinopla, que está ali hoje chamada Turquia, né, o país, né, mas na cidade de Constantinopla, e lá os católicos, né, os ocidentais, os que saíram ali de Veneza, eles massacram os ortodoxos, né, matam os ortodoxos. Então aqui nós temos definitivamente o cisma. Há de fato agora algo muito como inimigos uns dos outros. Os patriarcas continuam a cuidar da igreja ortodoxa, da igreja ortodoxa no Oriente, o Papa e os bispos da igreja ocidental. Nós vimos em 1054 casos de excomunhões mútuas, e são muitos os motivos que levaram às excomunhões, né, da igreja no Ocidente, na igreja no Oriente. Aqui, a Quarta Cruzada, e nós vamos agora dar um pulo bem grande na história e vamos chegar no Vaticano II, né? Esses são pulos assim importantes na história. Nós temos naquele período quem é a grande pessoa do Concílio Vaticano II é o hoje São João 23, mas que na época ele era o Papa da Igreja. Ele abre solenemente, com muita profecia, com uma garra, com uma beleza de visão do mundo e da Igreja. Ele convoca o 21º Concílio Ecumênico, chamado Vaticano II. Olha que bonito o tema, o que eu disse, né? Concílio Ecumênico. Todos os concílios, os 21 concílios da Igreja, eles são ecumênicos, porque toda a Igreja participa. E aqui, na verdade, todos os representantes da Igreja, né? Os bispos, padres, né? Cardeais e o Papa. Ali, nós temos aqui uma novidade. O João 23, antes de ser Papa, enquanto ele era padre, bispo, ele foi pároco, foi bispo de uma diocese onde ele teve muita familiaridade com os ortodoxos. Então, quando ele se torna Papa e ele convoca o Concílio Vaticano II, ele convida os ortodoxos a participarem dessa reunião tão bonita chamada de Concílio Ecumênico Vaticano II. Mas se todo ser mortal tem que morrer, o João 23, ele morre, e quem assume, né, como Papa da Igreja é o então agora Paulo VI, que hoje também já é São Paulo VI, né? Foi canonizado pelo Papa Francisco. E o Papa Paulo VI, ele assume a Igreja e continua o Vaticano II. Isso é muito importante, porque como Papa ele poderia encerrar as reuniões e não retomar nada do que estava acontecendo, pelo contrário, ele retoma e dá um pouco mais de ênfase até à participação ecumênica, né, ali dos ortodoxos, principalmente dos ortodoxos, né. Nós vamos ter um encontro histórico, né, que marca como quase que um início do movimento ecumênico. Um encontro histórico de quem? No dia 7 de dezembro de 1965, um dia antes de ser encerrado o Concílio Vaticano II, ele foi encerrado no dia 8 de dezembro, né, na solenidade da Imaculada Conceição. Um dia antes, o Papa Paulo VI se encontra com o patriarca Atenágoras da Igreja Ortodoxa e eles se dão um abraço de comunhão, um abraço de reconciliação. E ali eles fazem uma declaração chamada de declaração conjunta, abrindo agora as igrejas ortodoxa e a Igreja Católica um diálogo.
uma relação de comunhão, assim como nos pede Jesus Cristo de que nós sejamos um. Um outro momento da nossa história, já bem mais recente do que 1965, bem pertinho de nós mesmos, em 2013, estávamos todos nós nos despedindo do papado de Bento XVI, se tornando o Papa emérito, e acolhendo com grande alegria o então cardeal Giorgio Bergoglio, mas agora o Papa Francisco. Quando Francisco é eleito, aquela noite é histórica e memorável. E se vocês quiserem, eu vou fazer um link aqui para um filme, né, muito recente, e que faz parte agora das nossas discussões, até católicos, protestantes, cristãos mesmo, o filme dos dois papas. No filme dos dois papas a gente consegue retomar ali alguns momentos históricos desse 2013. Mas se não, entra no YouTube mesmo, coloca no YouTube, né? Dia que o Papa Francisco foi eleito Papa da nossa igreja. Nesse dia, é um momento histórico e marca o papado do Francisco, porque ele também se torna um grande personagem, grande personalidade do ecumenismo. O Papa Francisco sobe ali às janelas da igreja de São Pedro, na Basílica, né, no Vaticano. Da sacada, ele dá boa noite, tudo bom, irmãos e irmãs? Primeiro, isso é muito histórico, ele quebra um protocolo, né, de dizer boa noite, de perguntar como vocês estão, né, sou o novo Papa. É muito bonito e muito singelo e muito humano da parte dele, todo esse cumprimento. E ele abaixa a sua cabeça e pede para que nós rezamos pelo bispo da igreja, da diocese de Roma. Ele não se nomeia Papa Francisco, né? Sabemos que ele é o nosso Papa, isso, ele é o chefe da igreja, sabemos disso, sabemos que aqui ele representa a própria figura do Senhor Jesus Cristo, ele é o vigário da igreja na terra. Mas ao dizer às pessoas boa noite, e eu sou o bispo da diocese de Roma, ele está abrindo um absurdo diálogo com as igrejas cristãs. O ecumenismo aqui ele tem um momento muito importante de toda a igreja. Isso marca o pontificado do Papa Francisco. Então, o que eu estou querendo dizer? De que para nós, para a nossa igreja católica, ele é, sim, a figura maior que nós temos dentro da hierarquia da igreja. Ele é aquele que faz a jurisdição dentro da nossa igreja. Para as outras igrejas cristãs, ele é apenas, e não significa apenas como sobra, como uma coisa ruim ou como uma coisa pequena, mas ele é o bispo, como todos os outros bispos das suas dioceses, né? Ele não tem jurisdição, ele não manda nas outras igrejas cristãs, ele manda na igreja católica. Ele tendo muita clareza disso, é importante para nós. Por quê? Agora eu vou entrar no penúltimo ponto das coisas que eu preparei aqui para a gente conversar, porque eu fiz todo essa linhagem histórica, dando vários saltos, né, na história até chegar aqui no Papa Francisco, mas eu vou voltar lá no Concílio Vaticano II, porque esse compêndio, né, onde estão todos os documentos do Vaticano II, nós temos aqui algo inédito também. A primeira vez que o concílio da igreja tem uma declaração, né, um documento que faz parte da nossa, como posso dizer, nosso magistério, é um documento próprio, um documento para o ecumenismo. Esse documento é chamado de Unitatis Redintegratio. É um nome em latim, né? Que significa o quê? A reintegração, né? Ou a recuperação da unidade das igrejas, né? Então, o Papa Paulo VI é ele quem promulga, por final, né? É ele quem dá essa declaração para nós e é um dos documentos importantes, né? Dentro do Concílio Vaticano II. Nós dizemos que o Concílio Vaticano II tem as constituições, e as constituições são 4, e são os documentos mais importantes do Vaticano II. Nós temos os decretos e as declarações, né? Quando nós terminamos de ler os 4 documentos mais importantes, nós começamos logo a ler a Unitatis Redintegratio. Esse é um documento histórico e único
né, sobre a unidade das igrejas. Isso aqui é muito importante para que a gente tenha como base e tenha isso bem claro para cada um de nós. Eu queria comentar 2 pontos para que aí depois você, Nilson, possa falar e eu possa beber um pouco de água, porque eu já estou aqui falando, né, bastante, quase meia hora já, para que a gente tenha uma clareza. O documento é bonito, é um documento, não é extenso, né? É uma leitura muito prazerosa para que a gente possa entender qual é o papel do ecumenismo, né? Mas eu queria lembrar o que o proêmio, né? Ali o proêmio são os primeiros números do documento, vai nos apresentar. O proêmio quase que faz um resumo de todo o documento, então a gente tem ali uma base muito bonita para nós começarmos a rezar essa unidade da igreja. Eu queria retomar esses 2 pontos. O primeiro é que nós sejamos uma só igreja. E aí, se nós retomarmos aqui o nosso credo, né, a nossa profissão de fé de domingo a domingo, nós dizemos ali, né, que sejamos uma igreja una, santa, católica e apostólica. Não faz parte do ecumenismo dizer una, santa, católica e apostólica. Faz parte do ecumenismo dizer una. Pronto. Santa, ok. Católica, nós. Que os ortodoxos também sejam uno e santos, né? Portanto, eu queria que nós entendêssemos, e aí o segundo ponto é quem participa do ecumenismo, né? Quais igrejas fazem e compõem esse elenco tão bonito, tão importante, e que é histórico, é evangélico, e nos revela a figura de Jesus. Eu queria que nós retomássemos que pertencem à igreja, ao movimento do ecumenismo, pertence a esse dado tão importante, àqueles que invocam o Deus Trino, que acreditam que Jesus, que Deus Pai, que acreditam em Deus Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo, e Deus que é o Espírito Santo, que nos dá força. Então, se nós temos aí na nossa família, se nós temos aí nos nossos familiares, nossos amigos e amigas de trabalho, e que eles são protestantes, eles são ortodoxos, eles são anglicanos, eles são os chamados, entre aspas, evangélicos, eles professam uma fé em Deus Trino, por isso eles são nossos irmãos, eles pertencem ao diálogo ecumênico, né? Então ficam aqui abertos esses muitos pontos, né? Eu sempre vou dizer assim, com bastante humildade, eu não sou a pessoa mais bem preparada do mundo para responder qualquer uma questão sobre o ecumenismo, mas é um tema bonito, é um tema pertinente, né? Eu acho que é pertinente para nós, cristãos, ele é pertinente à sociedade, ele é pertinente aos nossos mundos de trabalho, e que são tantos. Você, Nilson, trabalha na escola, você é professor, dá aula, acredito ali quantos e quantas alunos e alunas você tem e que pertencem a diversas religiões, né? A sociedade, ela é esse mix, né? Esse misto de religiões, de profissões de fé, esse mix de pessoas no mundo. Então, acho que não pertence apenas à igreja discutir ecumenismo, mas à sociedade, né? Pertence também à política, porque para quem que nós governamos, né? Quem nos governa. Então, quando eu falo que ele é pertinente, então acaba que, por eu ter estudado, né, e sou graduado em teologia e em filosofia, eu posso ter um pouquinho de preparo a mais, mas não significa que eu seja melhor, né? Pelo contrário, como eu disse no início da nossa conversa, eu tenho 2 grandíssimos professores que eu tenho uma admiração absurda e um carinho muito grande, como a professora Maria Angélica, e nossa, se vocês sentassem para ouvir a professora Maria Angélica falar sobre todas essas datas, 1054, 1204, o Vaticano II, o abraço do Papa com Atenágoras, falando sobre o Papa Francisco, vocês iam sentir esse amor, esse carinho e essa admiração por toda a nossa doutrina, por toda a nossa fé. A mesma coisa eu digo de Dom Paulo, meu grande professor de ecumenismo, quando nos ensinava, quando nos instigava, questionava. Então, eu sou aprendiz deles, né, que são 2 grandes mestres na minha formação. Então, a eles eu saúdo e devo respeito, né, e qualquer pergunta que eu venha aqui responder, tentar fazer uma reflexão daquilo que nós aprendemos juntos em sala de aula.
tá bom? Eu tive outros inúmeros professores na faculdade que por quem eu tenho muito carinho, muita admiração. Sobretudo, o meu orientador de monografia de TCC, né, o Padre Clayton. Ele é também doutor em bioética, ele estuda e leciona na área da moral, né? Ele foi quem instruiu a minha monografia sobre bioética, sobre a eutanásia, sobre a morte, né? Então, olha, o outro professor que eu tenho grande admiração, da Paulo VI, e tantos outros que fizeram parte da minha formação, tá bom? Eu acho que, sim, tantos pontos que eu fui resumidamente falando, né? E como eu disse, né? Busquem textos, busquem. Depois eu posso deixar uma dica aqui de um texto, né? A própria Unitatis Redintegratio, que é um texto importantíssimo. Quem quer aprender, quem quer se sentir provocado sobre o tema do ecumenismo, tá? Ou o próprio site da CONIC, né? Que é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil. O site da CONIC nos dá ali várias coisas importantes, documentos, falas de vários representantes das igrejas cristãs. Para terminar, né, e foi a última coisa que eu anotei aqui, daí eu vou abrir o espaço para você, Nilson. Nós temos aqui, principalmente na Igreja Católica, né, a campanha da fraternidade. E quem pensa que a campanha da fraternidade é algo apenas católico, a cada 4 anos, a campanha da fraternidade, ela é ecumênica. Por que ecumênica? Porque ela é vivida, rezada e celebrada como nós fazemos nas casas, fazendo os encontros, nas igrejas cristãs, nas igrejas que fazem parte do ecumenismo. Eu falo da campanha da fraternidade com tanto carinho, porque eu retomo de quando eu morava com os meus pais, eu era apenas o jovenzinho, coroinha, catequista lá da minha comunidade, e nós íamos às casas fazer visitas, fazer os encontros de campanha da fraternidade, e a campanha da fraternidade traz sempre um tema social, à luz da palavra de Deus, né, à luz do evangelho, à luz das sagradas escrituras, e a cada 4 anos, então, ela é ecumênica, porque toma um texto, um lema, um tema, um problema social muito importante e que deva ser discutido nas diversas igrejas cristãs. Por isso que eu deixo esse detalhe, né, essa curiosidade, para o final aqui, sobre a campanha da fraternidade, que eu acho que é muito, muito interessante, né? Nós que vivemos aqui nas nossas comunidades de base, eu agora como padre, que estamos presentes aí nas nossas comunidades, ela é sempre uma campanha, cada 4 anos, uma campanha ecumênica, né? Estando presente nas muitas igrejas, tá bom? Então, eu acho que, assim, em relação a essa primeira fala, eu acho que até aqui tá bom. Não sei para você. Tá ótimo, padre. A gente agradece, né, mais uma vez, como eu havia comentado no começo, o senhor ter aceitado, e como o senhor disse, né, o senhor, e dava para perceber isso, né, esse modo do senhor ser, de aceitar esse tema, de entender, de perceber que ele é importante. E só alguns detalhes importantes. Acho que a ideia desse projeto, dessas lives, é justamente isso, padre, que o senhor nos trouxe, né? É esse conceito, essa questão histórica, a ponto de nos fazer querer buscar mais, buscarmos entender mais e já compreendermos o que nós estamos vivendo, ou aquilo que a igreja vive, outras igrejas vivem também, e pontuarmos que esse momento, nós acreditamos, né? À luz da palavra de Deus, à luz dos ensinamentos, da experiência humana e a experiência das igrejas, a gente poder passar por esse momento com sabedoria. E aí, quando o senhor nos pontua sobre essa questão histórica, né, e sobretudo o Concílio Vaticano, toda essa abertura, podemos dizer assim, essa humildade de compreender e de poder perceber que é um caminho possível, necessário, né, para nós conseguirmos nos identificar como aquilo que o senhor iniciou a conversa, né, identificarmos como os cristãos. Não adianta é sempre um convite para nós, né, a gente sempre somos convidados a revisitarmos e a questionarmos o que de fato é ser cristão. E aí essa caminhada do ecumenismo nos aponta, né, que são
uma maneira de ser cristão é, sem dúvida alguma, a gente dialogar, respeitar e poder perceber as coisas que nós temos em comum. O senhor colocou Perfeito. Só também pontuar, né? Nossa, o senhor falou do padre Cleito, quero deixar um abraço a ele também e dizer que semana que vem ele vai estar com a gente também. Também vai ter Olha que alegria. Nossa, eu tava. Desculpa te cortar. Eu acompanho, né? Acompanhei as suas outras lives. E quando eu digo que fico lisonjeado, é porque eu falei, meu Deus, depois do Elton, eu vou falar, né? Desculpa, depois do Diácono Elton, o cara é mestrando, né? Eu lá falar. Mas eu acho que assim, como eu digo, como o Espírito ele nos faz igreja, então acho que todo mundo tem uma abertura para poder falar e poder dialogar, né? Ainda assim que eu me sinta bastante lisonjeado de estar no meio dos seus convidados, né? E agora sabendo mais ainda que depois de mim veio o Padre Cleiton, então pode ter certeza, vocês vão ser muito bem recebidos. Que bom. E a gente agradece. E só também que talvez uma percepção que nós temos, né? A família dos discípulos, ela tem essa acolhida, né? Ela tem esse conceito de ecumenismo bem aberto. E a gente vê na fala dos padres. Eu quero deixar um abraço para o Padre Ramos, que eu vi aqui, que está nos acompanhando, o Padre Robson, o Felipe, a Bia, o Paulo, a Edna, bom, alguns amigos, o Lucas. Padre Ramos. Estava aqui. Padre Ramos. E dizer assim que por a família dos discípulos, né, ter esse carisma que a gente identifica, a gente percebe em Itaquá, que a gente tem a nossa realidade, o quanto que é necessário nós nos aproximarmos, né, Padre, com outros irmãos, sobretudo para nós avançarmos em algumas questões, que é agora onde eu quero chegar com o senhor. Tá bom. Eita, lá vem. Nós sabemos que Deixa eu só te cortar mais uma vez, desculpa, tá? Você falou da família dos discípulos, com certeza, eu devo toda a minha formação, toda a minha vida, né? Eu sou um padre discípulo, a família dos discípulos é a minha família, né? Da qual onde eu vivo, partilho a vida. Nós temos vivido experiências tão bonitas durante essa quarentena, sabe? A gente estava conversando esses dias, semana passada, a gente fez uma reunião breve em casa, né? E o Padre Mário dizia, de fato, estamos vivendo em comunidade, né? Não podemos nem no portão, não podemos ir na esquina, né? Sabendo conscientemente dos problemas que nós podemos passar. Mas, de fato, a vida religiosa, esse lugar tão precioso, de onde nós experimentamos do Senhor, desse Senhor Jesus ressuscitado, que nos dá a vida, que procede do Pai, daqui a pouco eu vou afirmar isso mais uma vez, ele procede do Pai, e junto do Pai envia em nós o seu Espírito. Isso é muito bonito, porque a família dos discípulos é o lugar em que eu posso experimentar em família o que é ser igreja, né? Então, devo muito aqui todos os padres, né? Posso nomear todos eles, o Padre Mário, o Padre Ramos, que está assistindo aí, né? A gente estava há pouco aqui celebrando a missa, juntos aqui em casa, ele que presidiu hoje. O Padre Luiz, o pároco da Jesus Divino Mestre, né? O Padre Ramos, ele é pároco da Paróquia São Francisco, da onde eu sou vigário, aqui no Piratininga. Os outros padres, o Padre Ronaldo, que é o nosso reitor do seminário aqui na nossa casa, eu contribuo na formação com ele, né? Naquilo que posso, naquilo que venho aprendendo junto dele, do Padre Mário. Também o Padre Jaime, o Padre Danilo, o Diácono Juan, né? E todos os nossos seminaristas, os 9 formandos da nossa comunidade. Nós somos 17 pessoas, uma vida religiosa até comparada a outras comunidades, né? Bastante numerosa e mista, porque temos religiosos e formandos, né? Os seminaristas. Então, com certeza, aqui nesse lugar eu experimento do que é ser cristão, do que é ser família. Ótimo. Acho que em nome, né, não poderia esquecer do Padre Mário. Nossa, quando a gente tem a oportunidade de conversar com o Padre Mário, é tanta história boa, que até quando você está meio pensativo, eu sou uma criança perto dele. É ótimo escutá-lo, né? Bom, padre, a gente tem uma pergunta aqui. Sim. Eita. Nós vamos falar sim também, isso daí é super importante. A Ani tá ajudando aqui nas perguntas. Abraço, Ni, viu? Deixa um abraço. Padre,
Na nossa cidade, nós temos muitas igrejas. Nós temos a Igreja Católica e nós temos outras irmãs igrejas, né? Ou outras igrejas, denominações cristãs. Por vezes, nós vemos uma dificuldade do diálogo. Me parece que, às vezes, aquela vontade de se sobrepor o que se acredita, a sua fé, dificulta o diálogo. E aí voltamos Sim. naquela questão. Os outros olham e falam, ué, é meio estranho esses cristãos que brigam com eles, e às vezes são brigas assim de baixo nível mesmo, porque não é nenhuma questão de conceito ou de ideias, parte por uma agressividade que não podemos dizer nenhum tipo de testemunho de ser cristão. Essa é uma situação. Como que o senhor vê, como que nós podemos, enquanto igreja católica, e o diálogo com outras igrejas, para a gente superar, primeiramente, esse desafio, que esse não respeito, e como a igreja e as igrejas podem testemunhar Jesus Cristo? Ótimo, ótimo, um questionamento peculiar, assim, por quê? Lembrando, o ecumenismo, ele nos dá um presente. Não é para nós olharmos para nossas diferenças, porque elas são muitas, né? A diferença está na nossa doutrina, a diferença está nas práticas, dentro das nossas celebrações. Então, as diferenças são bastante. A gente dá muita atenção para as diferenças. O ecumenismo nos ajuda a olhar para o que há de comum em nós, né? O que há de comum entre as nossas religiões denominadas cristãs. Então, assim, para superar a falta de diálogo, primeiro é dialogar, conversar, né? Estarmos abertos a isso. Quando o proêmio do Concílio Vaticano II vai dizer para nós que nós tenhamos um coração aberto para que nós possamos levar o coração do próprio Senhor, levar a presença do próprio Senhor, eu acho que aqui está um dos pontos fundamentais da nossa discussão ecumênica. Estar abertos na mente e estar abertos aqui, dentro do nosso coração. Eu gosto de retomar, dentro dos livros do Novo Testamento, o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o evangelho mais antigo que nós temos, né? Então ele é o primeiro a compor ali os evangelhos. Ele já começa nos apresentando Jesus adulto, Jesus já na sua vida pública. E a primeira vez que Jesus, dentro do Evangelho de Marcos, abre a boca para dizer alguma coisa, para falar, ele vai nos pedir que nós tenhamos um coração aberto para mudanças e tenhamos mudanças de mentalidade. Isso pertence também ao diálogo ecumênico. Mudar a mentalidade, saber que nós temos coisas em comuns, saber que nós temos diferenças que elas são importantes, saber pelo menos, né, e ter conhecimento dessas diferenças, né, acho que isso é importante também, mas ter um coração aberto para que esse nosso coração, essa nossa vida, porque o coração é a nossa vida, né, possa mudar cada um de nós. Aqui, claro, Itaquá não é a única cidade que tem dificuldades ecumênicas e de diálogo das igrejas cristãs, das igrejas né, das outras religiões. Isso talvez seja universal, né? E talvez seja utópico nós pensarmos no diálogo profundo. Eu não penso utopia como algo negativo, mas eu acho algo que nós tentamos alcançar, que nós, pelo menos, movimentamos a nossa vida em querer alcançar esse diálogo tão bonito das igrejas cristãs. Eu retomo aqui, em fevereiro desse ano, já tinha quase cumprindo um mês de padre, nós, os padres aqui de Itaquá, né, e nós temos aqui 12 paróquias na cidade, nós nos reunimos, né, na paróquia Santos Apóstolos, com representantes de muitas comunidades que fazem parte das nossas paróquias. A paróquia São Francisco, por exemplo, tem 5 comunidades, a paróquia Jesus Divino Mestre tem 14 comunidades, e aí as diversas paróquias da nossa cidade. Nós, como padres, diáconos, leigos, nos reunimos na paróquia dos Santos Apóstolos, na Vila Virgínia, e lá nós discutimos tantas coisas para esses próximos anos, né? E uma das coisas assim que saiu como uma urgência e que pertence depois à construção do documento diocesano sobre o nosso plano pastoral para os próximos anos, e Itaquá pertence à Diocese de Mogi das Cruzes, né?
Então, um dos pontos levantados pelos leigos, acolhido por nós, padres e diáconos, e que isso ficou documentado para que entre depois no plano pastoral, é de que nós, como católicos, depois como cristãos, né, tenhamos uma abertura e que levamos esse projeto à frente, de dialogar entre as igrejas, porque aí nós começamos a refletir muitas realidades. Na nossa catequese, na nossa missa, nos nossos encontros, talvez nós tenhamos uma família em que todo mundo seja católico. Bom, nós vamos ter uma família em que alguns são católicos, alguns são protestantes, né? E como vai ser esse diálogo primeiro dentro de casa? Quando for ensinado por nós, propagado por nós, levado por nós à frente, com certeza nós aprendemos a abrir a mentalidade, abrir o coração. E por isso que já existe essa, pelo menos essa iniciativa, né? Sabemos que nós estamos aí vivendo a pandemia, né? A quarentena, o isolamento, e era para nós, como diocese, nos termos reunido mais uma vez para planejarmos os andamentos desse documento e as linhas de ações sobre esses vários encontros, a catequistas, a líderes de comunidade, a líderes de pastorais, a líderes de movimentos, dialogar contra as religiões. Isso estava muito faz parte do nosso projeto. Não é um projeto abandonado, é um projeto pausado, porque quando retomarmos toda a nossa atividade como igreja, ao fim dessa quarentena, esse projeto vai ser levado para frente, porque surgiu como uma urgência. Então, se existe como uma urgência dentro das nossas comunidades, de fato, Nilson, é uma urgência do município. É uma urgência do município para que nós não tenhamos mais diálogos violentos, né? E o diálogo violento pode ter dentro do trabalho, o diálogo violento pode estar dentro da família, o diálogo violento em relação às religiões pode estar na escola, nos lugares públicos onde nós frequentamos, né? Então, quando nós tenhamos esse projeto de diálogo, de abertura, de escuta, porque numa conversa, nesse momento, por exemplo, eu estou falando e você está me escutando. Daqui a pouco você vai falar e eu vou te escutar. Acho que isso é que fundamenta um diálogo. Quando duas pessoas conversam, alguém precisa estar escutando e alguém precisa estar falando, né? Então, acho que são respostas mais atuais e mais concretas sobre tudo isso, né? Claro que nós queríamos dialogar muito e cada um pertencer à sua comunidade cristã, e pertencer também àquilo que o próprio Evangelho vai dizer, depois as cartas de Paulo vai dizer, para que nós, como eu tenho isso anotado aqui, que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviastes, né? Isso está em João 17, 21. Então, eu acho que, fazendo parte desse projeto, nós continuamos a rezar por isso, para que essas coisas aconteçam, para que nós não sejamos intolerantes e nós cresçamos naquilo que o próprio Senhor nos ensina. Uau, que bom, que bacana, Padre. Bom, passa rápido a hora, né? Sim. Meu Deus, já é 9h20. Passa rápido. Bom, antes de nós encerrarmos, deixar um abraço ao Padre Emerson, ao Padre Robson, ao Felipe, que fez algumas perguntas. A gente vai depois tentar responder ao nosso irmão Felipe, deixar um grande abraço a ele. Um abraço também. O Felipe fala que é meu gêmeo, né? Então, um abraço, gêmeo. Eu vi o vídeo dele. Padre... Ele fez uma encenação de Cristo. Um abraço ao Padre Emerson e ao Padre Robson, os meus amigos e companheiros de turma. Estudaram juntos comigo. Estudamos juntos. Que bênção. Eu cumprimentando, o Felipe fez um vídeo, uma encenação bem legal, hein, Felipe? Eu curti lá. Padre, nós não deixaríamos de perguntar, porque nós sabemos o quanto o senhor também se dedica aos estudos, à formação, e a gente gostaria de duas perguntas rapidinho. Uma é sobre, concretamente, aí também ao mesmo tempo uma observação, né, para os irmãos que estão assistindo, os amigos que estão assistindo, e eu falo como testemunho que eu vejo, né, alguns na nossa ação católica, das ações pastorais da igreja, dialogando, conversando, assistindo pessoas de outras religiões e religião e os próprios cristãos, e também pastores e pastoras
que têm seus trabalhos sociais com dependentes químicos, que também recebem essas pessoas. Então, para dizer assim, né, é um gesto bem concreto daquilo que a gente está falando, da importância do que nos une. E aquilo que é diferente tem que permanecer, existir, permanecer no sentido do conceito, do diálogo, né? Cada um perceber, é lindo ser católico, é também ao mesmo tempo uma missão, é também muitas coisas, e assim deve ser para os outros que professam a sua doutrina, mas as coisas que nos unem é bem importante. E eu gostaria de perguntar ao senhor sobre esse curso que o senhor está fazendo, né, que o senhor fala com tanto carinho e tanto amor sobre sim. ele. Se o senhor puder nos explicar o que é. Ok. Essa eu falo primeiro, depois você fala a outra? Isso, por favor. Tá bom. Então, como você disse, né, na minha apresentação lá no começo, eu sou licenciado em filosofia pela Paulo VI, eu sou bacharel em teologia também pela Paulo VI, e atualmente eu faço um curso, uma pós-graduação em formação humana, né? O que significa tudo isso, né? Pertence à Escola de Formadores do IATES. O IATES é um instituto lá de Curitiba, no Paraná. Então, para lá eu viajo algumas vezes. Eu deveria ir em junho agora, mas por responsabilidades da nossa parte em relação também à quarentena, esse módulo já foi adiado, né? Os outros dois, no final do ano, ainda não, o de setembro e de novembro não, mas o de junho foi adiado. Mas o que acontece ali e o que é tão importante, porque eu gosto tanto do curso? Primeiro que foi uma oportunidade de, como eu ainda era diácono quando comecei a fazer o curso, né? Trabalhar na formação. O que significa trabalhar na formação? Como congregação religiosa, nós temos trabalho vocacional, nós vamos a encontro de jovens que se interessam pela vida religiosa, pelo ministério sacerdotal, que querem responder à sua vocação. Quando eles são acolhidos por nós aqui na nossa casa, existe alguém que é responsável do acompanhamento formativo. Atualmente, nós somos um grupo que acompanha a formação. O Padre Mário, como superior da comunidade, o Padre Ronaldo, como o primeiro responsável depois da formação, e eu, que sou contribuinte, né, que contribuo ali na formação. Então, o curso, como escola de formadores, é para que, primeiro, eu possa me ver, eu possa me perceber, eu possa me formar, eu possa ter ferramentas para poder ajudar outros, né, para poder contribuir na formação. Então, o curso ele tem essa área da formação humana porque nós vamos então ver o homem pela antropologia, o homem pela psicologia, o homem por tantas partes que compõem nós, seres humanos. Então, é uma delícia o curso, um aprofundamento, é uma pós-graduação, né? Então, eu vou e volto de Curitiba de cada 3 meses, faço uma semana de aula, uma semana de curso, tenho a possibilidade de conviver ali, né, com outros irmãos que também são formadores, que são formadoras, que contribuem nas suas congregações, nas suas igrejas, paróquias, cidades, né? Isso é muito importante. Um detalhe é de que esse curso não está fechado para quem trabalha no seminário, né? Pode ser para padres e religiosas que não diretamente trabalham com a formação. Padres que são párocos, administradores paroquial, se o padre Robson está aí, ele sabe que eu já perturbei tanto ele com o curso, né, que eu gosto tanto, e o padre Robson, ele é administrador paroquial da paróquia São Gabriel, lá no Patrícia. Então, é para que nós possamos nos perceber, se ver, se formar, e assim eu possa contribuir. Então, ele trabalha temas do autoconhecimento, trabalha temas de antropologia, trabalha temas sobre a nossa fé cristã, né? E temas depois próprios da formação humana de todos nós, né? De todas as etapas, criança, infância, adolescência, juventude, vida adulta, velhice, como tantos temas são importantes, né? Resumidamente, né? Eu estou vivendo o curso ainda, né? É isso que eu tenho estudado, né? Uau! Não, é interessante porque nós tivemos a oportunidade de também uma coisa muito bela e interessante da família dos discípulos é essa preocupação com a formação, além de espiritual religiosa, essa formação humana, e nós tivemos
oportunidade de participar com vocês, né, do Enneagrama. Enneagrama, isso. Isso, convidado pelo padre Ronaldo e a irmã Elza. A irmã Elza que nos... Isso, a irmã Elza, um abraço para ela depois. Muito bom mesmo. Então, acho que agora, padre, ia até pedir para o senhor fazer as considerações, agradecer tantas pessoas, algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui, o padre Você Rogério. Falou que tinha uma outra pergunta? Eu estava com medo da questão do tempo, mas vamos lá, então. E de uma forma concreta, sei que algumas pessoas assim, mas estão falando nisso, pós-pandemia, ou dentro da pandemia, quais atitudes concretas também nós, como cristãos, podemos ter que nos ajuda a ser luz do mundo, a testemunhar também a Jesus no diálogo com os outros irmãos? Ok, vamos falar sobre isso brevemente, tá? Eu vou tentar ser mais breve possível, para que a gente possa ir nos despedindo e fazendo as considerações. Padre? Tá me ouvindo? Tô. É só fazer uma consideração para quem está nos acompanhando. Olha, duas considerações. Primeiro, né? Esse momento, praticamente, não que nós estamos felizes pelo que está acontecendo, jamais, né? Mas talvez para nós conseguirmos até falar com os padres, né, com muitas pessoas, é um momento, porque nos outros dias era os padres na paróquia, era celebração, atendimento depois, tudo muito, e outro detalhe, hoje a agenda do senhor estava corrida, o senhor ainda se esticou lá para nos dar essa atenção, era isso aí. Sim. Não, eu acho que assim, como eu digo, a gente tem que estar sempre pensando um pouco na frente, né? Acho que a gente tem que estar sempre projetando. A gente que é padre, eu falo isso pela experiência tão recente, né? Eu, na paróquia São Francisco, por exemplo, ajudo, né, e contribuo ali, principalmente com a catequese, por exemplo. Então, nós temos que pensar as coisas na catequese desse ano, mas no ano que vem já. Como que vai funcionar, como que vai pensar isso, como vai pensar aquilo. Nós estamos vivendo, assim, algo inédito na nossa vida, né? Acho que nunca pensaríamos que estaríamos aqui em casa, isolados, em quarentena, tudo isso. Então, acredito que, assim, enquanto estivermos em quarentena, acho que o que nos fortalece é o diálogo. Aqui, esse lugar que nós estamos aqui, como dizia um amigo meu, a rede mundial de telecomunicação, a internet, é um lugar para que nós possamos dialogar. Então, o que significa dialogar? O amiguinho, a nossa amiguinha, a nossa mãe, a nossa tia, o nosso pai, o nosso amigo de escola, nosso amigo da faculdade, nosso amigo do trabalho, compartilhou uma coisa que eu não gostei, não destila ódio. Não destila raiva. Clica, abre, lê. Se você não concorda, ok, continua. Siga, porque ele talvez concorde com aquilo. Se ele compartilhou, ele acredita. Crescer no diálogo é isso. É dar a outro o direito de existir. Dar para o outro o direito de falar, de dialogar, de ser quem ele é. Então, a internet é muitas vezes esse lugar tão precioso para que nós possamos aprender, para que nós possamos aprender. Um exemplo, né? Como que estão funcionando nossos institutos de educação hoje? Como que você está dando aula, Nilson, né? Pela internet. Né? Então, a internet é esse lugar precioso para que nós possamos aprender, mas nós muitas vezes usamos esse lugar tão precioso, essa ferramenta tão preciosa, para nos afastar. Né? Já estamos afastados fisicamente, a gente se afasta pelos nossos ideais, a gente se afasta por posicionamentos que talvez, o fulano decide que é politicamente para esse lado, a fulana decide que é politicamente para esse lado. Ok, vamos continuar sendo amigos. Ok, vamos continuar nos amando. Ok, vamos continuar o nosso caminho, né? Então, acho que é primeiro isso, superar dentro da quarentena e depois da quarentena também, superar as nossas diferenças, e elas são muitas, né? Depois, já que nós estamos em casa, já que nós estamos tendo essa oportunidade, claro, eu estou falando aqui para quem tem a oportunidade, os privilégios de ficar em casa, né? Como eu tenho esse privilégio de estar aqui em casa. Por exemplo, meu pai e a minha mãe não têm o privilégio, eles têm que trabalhar, né? Então eu falo com uma consciência bem clara disso. Que nós possamos crescer em oração.
Por que que a oração ela é importante? Eu estou lendo um livro do Rubem Alves, né? Eu sou muito amante do Rubem Alves, muitos sabem disso, né? Chama O Deus que Conheço. E ele traz ali um detalhe tão importante, assim, um capítulo que ele dedica só à oração. Ele fala que a nossa oração nunca deve ser uma oração passiva. Eu não posso rezar para que as pessoas de lá fiquem bem. Eu rezo pelas pessoas daqui também. Primeiro as daqui. Primeiro as que vivem no meu convívio familiar, para que nós possamos crescer. Então a oração ela é muito ativa. Ela não é apenas um diálogo com quem eu não conheço. O título do livro é O Deus que Conheço, né? Então, o Deus que conheço, que experimento, o Deus que consigo enxergar, primeiro nos mais necessitados, porque eles são os preferidos de Jesus Cristo, do Deus que conheço nos meus irmãos e irmãs que convivem e partilham a vida comigo, e depois o Deus que conheço quando posso olhar para dentro de mim, né? E quando eu reconheço que o Deus que conheço está em mim, é aquele que eu adoro, é aquele que eu comungo, é aquele com quem eu dialogo, eu posso crescer para superar, para ser menos intolerante, e sendo menos intolerante, como diz aqui a carta, né? A carta não, o Evangelho de João, é que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviastes. Acho que isso fortalece cada vez mais a nossa experiência da pessoa de Deus na nossa vida, depois de cada um de nós. Então, eu acredito, né, que dentro da quarentena, evitarmos as violências, né, e as violências podem ser tantas, né, eu sempre dou o exemplo, né, de que a violência pode ser algo muito agressivo, pode ser algo muito expressivo, mas a violência pode ser silenciosa, a violência pode ser num uhum, a violência pode ser num concordar de cabeça, mas que nós possamos aqui, ó, abrir a mentalidade, como diz Jesus no Evangelho de Marcos, abrir aqui o nosso coração. Superando as violências, nós superamos as intolerâncias. Superando a violência, nós possamos superar e crescer naquilo que há de comum em nós, e não darmos atenção às diferenças. Eu acho que isso é muito profundo e deve ser muito profundo em cada um de nós. Então, dentro dessa quarentena, evitarmos isso. Depois da quarentena, quando nós voltarmos aos convívios de modo mais efetivo, a gente poder se abraçar, a gente poder se ver, se cumprimentar, que isso continue como uma extensão daquilo que nós estamos aprendendo nessa quarentena, né? Eu sou muito positivista da coisa de que achar que isso aqui está sendo muito necessário para que nós possamos crescer humanamente. Eu tenho um amigo que fala que não, que nós vamos continuar a mesma merda depois. Não sei, né? Eu acredito na outra visão, de que nós sair da quarentena um pouco mais humanos, né? Um pouco mais crescidos. Ok? Perfeito. E o senhor falou algo bem interessante aqui, e aí, dar ao outro o direito de existir, né? Isso. Bem profundo. Então, padre, pode falar. Pode falar. Não, eu quero agradecer ao senhor, né, por ter disponibilizado a família do discípulo, na pessoa do Padre Mário, todos os padres, os nossos amigos seminaristas que estão aí na formação, né, e também hoje lembrar o irmão do nosso diácono que faleceu, né, que nós rezamos, Diácono Márcio, nós rezamos por ele, né, pelo que o Senhor o receba e que a família seja confortável. Quero agradecer ao Senhor muito, dizer às pessoas que estão nos acompanhando que não, o padre deu muita dica, ó, deu livro, falou livros, filmes, o João 23, eu não sei o título todo, mas o do João 23, que retrata... Se eu não me engano, eu acho que é o Papa da Paz, ou é alguma coisa assim, o título. Eu não vou falar com certeza. Assisti pelo SBT uma vez, foi bom. Isso, mas você jogar no YouTube tem. Jogar no YouTube tem. Então, muitas dicas. E por último, o senhor até falou um livro do Rubem Alves, que é um presbiteriano, se não me falha, né? Não sei se. Isso. Ele é cristão, mas não católico. Isso. Isso. E que tem um bom. Ele é bom também. Isso, chama O Deus que Conheço. Ok. Padre. Quem me segue lá no Instagram viu que eu dei ele de dica lá, tá lá como dica, né? Postei esses dias que tava lendo, né? Na verdade, é uma leitura que estou retomando. Eu gosto muito.
muito obrigado. Um abraço, como o Padre Luiz termina as celebrações. Isso, um abraço. Um abraço. Agradecer todas as pessoas que nos acompanharam. A Ni, minha noiva, que ajudou pra Um caramba abraço para aqui. ti. Tudo de bom. A gente vai encerra com um pedacinho da música que nós começamos. E muito Como eu amo obrigado. essa música. Sua bênção, viu? Deus te abençoe. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso. E até semana Boa que noite. vem nós temos outros convidados com a mesma alegria que recebemos o padre. Abraço, gente. Esse caso foi... Deve precisar, né?